Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo 14, composto por César, Cícero, Giovanna e Luiz. Estaremos conduzindo a apresentação com os resultados do projeto a respeito da otimização de preço em compras de mercado da disciplina de IHC da Unicamp. Bom, durante os últimos anos, nós vivenciamos um período de muita instabilidade social e financeira, que foi agravada principalmente pelas consequências da pandemia e das medidas econômicas vigentes. Nele foi possível notar o aumento da inflação e principalmente o encarecimento dos produtos. Com isso, muitas pessoas tiveram que estabelecer novos critérios de compra, objetivando aumentar a rentabilidade e diminuir os gastos. Dentre eles, nós podemos citar a proximidade com o mercado, a qualidade do produto e o preço de mercado, sem considerar esses fatores externos que eu acabei de falar. Assim, surgiu uma pergunta que motivou o nosso trabalho, que foi: como as pessoas comparam o preço dos produtos hoje? Pensando nisso, a nossa solução foi criar uma interface capaz de otimizar o preço de compras de supermercado. Nela, o sistema ele estaria ligado a uma rede de supermercados da região e após a busca de um produto pelo cliente, a resposta seria uma lista com os preços em ordem crescente desse produto. De acordo com o nosso planejamento, o aplicativo ele seria responsável também pela lógica da compra, pela logística da compra, em que cada estabelecimento ele ia definir quais eram os critérios e requisitos mínimos de compra. Bom, para a fase 1 do projeto, a gente tinha que primeiro entender qual que era o problema que a gente estava enfrentando. No caso, o problema de design, nesse caso. E inicialmente a gente começou fazendo o brainstorm de todas as partes envolvidas no problema. A gente listou quais seriam os indivíduos, quais seriam as empresas responsáveis por cada parte do problema, envolvidas, e depois a gente se colocou no lugar tanto do usuário quanto de cada um dos 5 grupos de stakeholders definidos, que eu vou apresentar logo mais. A gente pensou quais seriam as dificuldades e como seriam as resoluções de cada uma dessas dificuldades e contornar esses problemas, no caso. Bom, no caso do diagrama de stakeholders, são 5 grupos, como dito anteriormente, e exemplos de entidades de cada um desses grupos seriam, no caso da comunidade, o PROCON, do mercado, instituições financeiras, no caso da fonte terceirizada que faz o sistema do supermercado, contribuição, consumidores e o saque do supermercado, e na parte de operação, desenvolvedores, designer gráficos, setor financeiro. Bom, na parte de quadro de avaliações, na parte de operação, a gente definiu quais seriam possíveis problemas de cada uma das áreas e como resolvê-las. Por exemplo, de operação, a precificação, que é da parte do setor financeiro, e o próprio setor financeiro, ele resolve estabelecendo faixas de valores e a porcentagem sobre a compra. Na parte da contribuição, a gente pode pegar, por exemplo, o saque do supermercado, com eventuais discrepâncias entre os dados digitais e reais, e o próprio resolve com uma equipe para verificar eventuais problemas de disparidade. No caso da fonte, a terceirizada que faz o sistema do supermercado, alguma compatibilidade com a plataforma, e ela resolve adequando a plataforma aos outros produtos já existentes no mercado. Bom, no caso do mercado, a gente pode citar, por exemplo, as instituições financeiras, que pode ter problema de processamento de transações online, e a mesma resolve fazendo ponte com empresas de pagamentos já existentes. E por fim, na comunidade, a gente pode, por exemplo, pegar o Serasa e citar por exemplo, a regularidade financeira de algum consumidor, que pode ser resolvido com a geração de uma lista sobre o crédito individual de cada consumidor. Bom, a gente, na hora de coletar os dados, a gente fez um formulário para identificar e caracterizar os potenciais usuários e quais são as suas especificidades. A gente fez perguntas, como exemplo, com que frequência você faz compras online no supermercado? E a maior parte respondeu raramente, ou nunca. Você costuma pesquisar preços antes de ir às compras? E as respostas foram raramente ou com alguma frequência, não sempre no caso. Você usaria uma plataforma e compara preços do produto em diferentes mercados? E a maioria disse que sim,
E a maioria das pessoas disse que visitar mercados diferentes é o método que ela utiliza para comparar os preços dos produtos. Bom, no caso do formulário que a gente teve perguntas que definiram quais eram os aspectos mais relevantes e os menos relevantes para a gente. E dos mais relevantes, a gente pode citar a distância do supermercado, o preço dos produtos e variedade de produtos. Em contraponto, a gente pode ver que o programa de fidelidade de descontos e marcas de produtos não são coisas tão relevantes assim para alguma pessoa ir no supermercado e fazer alguma compra. Bom, a gente perguntou também qual era a faixa etária do nosso grupo que respondeu o formulário, e a maioria das pessoas era abaixo de 30 anos. E sobre a renda familiar, a parte que respondeu, a maioria era de entre 4 e 10 salários mínimos, mas grande parte das pessoas também preferiam não responder quais eram a sua renda, no caso. Bom, sobre meta de usuários, a gente tinha como meta conseguir criar lista de comparações entre produtos, entre o mesmo produto, no caso, entre supermercados diferentes, fornecer uma lista de compras com o valor mínimo para compra, fazer um retrospecto do mesmo produto em momentos anteriores para poder avaliar qual foi a variação de cada produto, e também reduzir o tempo de busca, que é o objetivo principal do aplicativo, que é dar mais tempo para o usuário, para a pessoa ou para qualquer tipo de uso. Bom, na parte de requisitos da interação, a gente primeiro perguntaria quais seriam o produto e quais as quantidades, e montaria uma lista. E também perguntaria qual seria a distância máxima para um determinado supermercado, para caso o usuário prefira ir no supermercado e comprar presencialmente determinado produto e não receber em casa. A gente utilizaria alguns padrões nos textos para você poder ter métodos diferentes de buscar e não ser só uma escrita rígida. E assim, quando montada a lista, o chatbot ele perguntaria novamente ao usuário se a lista foi satisfatória, e para caso não, a lista seria remontada até que o usuário estivesse satisfeito. Na questão das ponderações de humanização, a gente percebeu mais importante para fatores de qualidade e clareza das respostas e facilitação dos objetivos. E para os fatores menos importantes, a gente percebeu a necessidade de manutenção de diálogos e a ausência de repetitividade nas respostas. Esses resultados foram obtidos analisando a resposta do chatbot produzido. Deve ser dado por meio de perguntas diretas e conclusivas, ou seja, é um chatbot mais objetivo e não tão descontraído ou temático. Bom, depois a gente entrou na fase 2, que foi a parte de ideação das interfaces. Daí, antes da gente esboçar de fato cada uma das interfaces, a gente fez um storyboard, usando o site Storyboard. Então, basicamente, o que a gente fez foi a criação de um enredo para pensar em funcionalidades esperadas para cumprir a proposta da solução e assim identificar exatamente quais telas e o que a gente ia precisar prototipar para cumprir o que o usuário esperava. Começando aqui nosso storyboard, eu vou contar a historinha para vocês. A Lira está relaxando em sua casa após uma semana cansativa de trabalho e decide fazer um pavê de abacaxi. Entretanto, ele percebe que sua despensa e prateleiras estão vazias. Ele decide então fazer uma lista dos itens que precisa comprar e posteriormente vai de carro ao supermercado A. Ao chegar no supermercado A, ele percebe que o preço do abacaxi e do biscoito está muito caro, mas o chocolate que precisa está com preço acessível. Assim, ele decide não comprar nenhum dos produtos e verificar a situação em um outro mercado. Como ele está livre no final de semana, decide ir ao supermercado B, que fica do outro lado da cidade. E chegando lá, ele percebe que exatamente os produtos que estavam baratos no outro supermercado estavam caros naquele. Não muito contente, ele parte rumo ao supermercado C, e chegando lá, percebe que o supermercado estava fechado. Nesse momento, Alírio fica furioso. Alírio então pega seu celular e entra numa rede social para ver uma mensagem de um amigo do trabalho. Ele abre o aplicativo e aparece uma propaganda desse novo aplicativo sobre compras online, que é capaz de comparar o preço de múltiplos mercados da região. Curioso, ele decide acessar a plataforma, selecionando os produtos de sua lista.
Ele demonstra muita satisfação, uma vez que consegue selecionar os produtos mais baratos do supermercado A, os mais baratos do supermercado B, em uma única compra e ainda tem a possibilidade de recebê-los em sua casa. A Lira, então, escolhe seu método de pagamento preferido, insere seu endereço e recebe seus produtos em casa, pelo menor preço possível e ainda agendando o horário da entrega mais conveniente. No conforto de sua casa, a Lira ouve a buzina no motoboy com as compras feitas pela plataforma e corre para buscá-las. Feliz da vida, guarda rapidamente suas compras e decide colocar mãos à obra na realização de seu desejo, o pavê de abacaxi. Desse storyboard, o que a gente extraiu? O maior propósito da nossa solução, que é a economia de tempo e dinheiro do consumidor, através da comparação de preços para compras de supermercado. Assim, a gente identificou duas telas principais para cumprir esse propósito. Uma homepage, onde o consumidor pudesse pesquisar os produtos que desejava e ver os produtos em destaques, e uma página do produto, com diferentes preços em diferentes mercados. Seguindo, depois a gente foi idealizar essas telas. A gente usou a técnica de Brain Draw para nossa prototipação de baixa fidelidade. E o que é Brain Draw? É um brainstorming cíclico, gráfico, para a criação de ideias de design para as interfaces de solução. Basicamente, cada participante tinha uma folha sulfite e um timer era acionado com 45 segundos. Cada participante desenhava na sua folha a ideia que tinha para aquela tela, e depois dos 45 segundos a gente rodava todas as folhas e cada um ia contribuindo no design inicial de cada participante. Com isso, a gente conseguia várias alternativas. Primeiro, a gente teve 3 alternativas para a homepage. De modo geral, a gente pode ver que a gente tem uma barra de pesquisa, seguida por uma ou duas seções de produtos e o logo do nosso chatbot. A gente então partiu para a consolidação da nossa homepage, em que a gente juntou todas essas ideias principais, colocando a barra de pesquisa e essas seções que a gente achou mais importante, tanto por categorias quanto por destaques. Depois, a gente também pensou na página do produto, porque esse é o foco principal da nossa solução, comparar o preço de um produto específico. Aí, nessa página de produto, o que a gente repara são a imagem de um produto, o nome, algumas informações do produto. Em algumas dessas alternativas, a gente vê também uma tendência do preço num dado mercado ao longo do tempo. E daí, depois, na consolidação, a gente incluiu todas essas ideias, a imagem, o preço, o nome e as tendências nos supermercados. Depois, na elaboração dessa página de fato, a gente viu que colocar essas tendências deixava a interface muito poluída, então a gente acabou eliminando essa ideia depois. Por fim, as nossas conclusões foram, para a prototipação, seria seguir um modelo mobile, a gente usaria também a ferramenta Figma, e a gente precisava da inclusão de um chatbot para auxiliar o nosso usuário pela navegação. Na fase 3, a gente fez a prototipação de alta fidelidade do aplicativo. A gente usou a ferramenta Figma, né, para desenvolver o protótipo, que é especializada nesse tipo de trabalho. A gente focou em trabalhar alguns aspectos estéticos, com inspiração em algumas telas já desenvolvidas no Dribbble, que é um site de inspiração que nem o Pinterest para esse tipo de coisa. A gente também trabalhou em algumas telas diferentes que a gente não tinha idealizado antes, mas que também fazem bastante importância para a experiência do usuário durante a compra. A primeira tela que a gente fez foi a homepage, que a gente já tinha idealizado um pouco antes, que ela concentraria as coisas que teriam mais relevância para o usuário quando ele fosse inicializar a jornada dele. Depois a gente fez a página de produtos, que vai listando de acordo com as categorias selecionadas. E a gente também fez a página específica para cada produto, listando quais são os preços e as informações mais relevantes também para cada mercado que possui esse produto. Depois a gente fez a página do carrinho, que vai conter todos os itens que o usuário selecionou para comprar, e a área do usuário. A gente depois pensou na interação que o usuário teria com o chatbot. O chatbot ele disponibilizaria, se comunicaria com o usuário a partir de menus numéricos,
principalmente. O usuário mandaria o número correspondente da opção que ele queria para o chatbot e ele seguiria a partir daí. Nesse exemplo, o usuário queria a opção 1, que é a pesquisa direto por produto, e ele queria procurar o morango. Aí, então, o chatbot pesquisaria, né, pelo produto que ele escolheu e mandaria esse produto a partir de um link para ele acessar. Depois de fazer uma análise primária, a gente percebeu que o chatbot não estava sendo o foco da solução, como teria sido a proposta. Então, a gente decidiu mudar a proposta do chatbot para algo mais de suporte e solução de dúvidas. Bom, durante a fase 4, nós entramos na etapa de avaliação do processo de design. Nela, a gente busca entender se as propostas que a gente confeccionou, elas estão no caminho esperado, ou caminho correto. Nisso, a gente tenta obter qual que é o feedback do usuário a partir do meio de uma avaliação. Durante o processo de avaliação com o usuário, a gente define um roteiro para guiar esse processo avaliativo, principalmente com pessoas maiores de idade que fazem compra em mercado. Nele, a gente pensou numa questão central que a gente gostaria de responder ao coletar as respostas. Essa questão seria: esse protótipo ele é intuitivo e o usuário consegue chegar até os produtos desejados, comparar preço e adicionar o carrinho? Além disso, a gente estabeleceu 2 tarefas para execução, uma vez que a nossa plataforma ela tem 2 maneiras distintas de comparar o preço, sendo ela pelo meio do app ou pelo chatbot. Assim, a gente pediu que o usuário ele inserisse no carrinho o morango mais barato em cada uma dessas tarefas. O instrumento de avaliação que a gente usou foi um questionário com perguntas iniciais para situar a pessoa no contexto da otimização, e depois a gente pediu que o usuário ele executasse essas tarefas que eu acabei de dizer, utilizando o protótipo de alta. Nós realizamos também a cronometragem desse tempo e fizemos perguntas finais, principalmente sobre a experiência do usuário e quais eram as suas preferências dentro do aplicativo. A análise de dados eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. As perguntas iniciais que a gente fez nesse questionário se baseavam em se o usuário já fez compras em supermercado, o que ele espera de um aplicativo que compara preços e se ele acha legal um chatbot nessa aplicação. As perguntas finais, ou seja, depois da execução das tarefas, foram: quais eram os métodos de pesquisa que ele achou mais agradável, se o chatbot foi claro e se o usuário também adicionaria outras funcionalidades. Para a inspeção de usabilidade, a gente se baseou nas 10 heurísticas de Nielsen e classificou as incompatibilidades que a gente encontrou em cada tela com base no grau de severidade, que é uma forma de quantificar e também qualificar qual que é a gravidade do problema que a gente está tratando. As incompatibilidades do tipo grave que a gente encontrou foram o ícone do chatbot não aparente, ausência de filtragem por distância e ordenação por proximidade, ausência de retorno ao último carrinho, no caso de limpeza por engano, né? E ausência da explicação de funcionamento do chatbot aplicativo. As incompatibilidades do tipo de pequena gravidade foram a dificuldade da distinção das opções e as respectivas funcionalidades no chatbot. Realizando uma análise dos resultados da avaliação que a gente obteve, nós podemos ver que o tempo médio, tanto utilizando o app quanto o chatbot, foi em torno de 20 segundos, então não teve muita discrepância. A percepção geral, utilizando o app, foi que a aplicação era bem intuitiva, ela foi rápida e também, assim, os usuários não tiveram muita dificuldade para realizar a aplicação, até porque tinha a separação por categorias, né? Já o chatbot, a gente obteve a dificuldade em encontrar o ícone do chatbot, por ser também um método diferente de pesquisa, mas a galera também achou fácil de usar. Mas, em síntese, a preferência foi pelo app, por ele ser mais usual. As principais sugestões de melhoria
que a galera sugeriu foi inserir um filtro de ordenação por distância ao mercado, você poder comprar produtos de uma determinada loja favoritada, né? Limpar o carrinho parcialmente, por exemplo, limpar o carrinho por lojas e deixar o chatbot fixo na homepage. No questionário de percepção, nós avaliamos quais eram os fatores que mais impactavam a humanização do nosso chatbot. A gente percebeu que os que mais afetam a percepção em termos de humanização foram a compreensibilidade, qualidade e clareza de resposta, relevância do conteúdo, informações e atualizações. Os problemas que a gente viu que a gente deve contornar ou que não tem muita presença no contexto do nosso chatbot seriam a homofilia, a privacidade e a simpatia. E nós obtemos um resultado até que bom na métrica final de humanização, que é 0,84. Agora nós vamos mostrar como ficou o nosso protótipo final após o rework, ou seja, passar pelo processo de redesign. Levando em consideração a avaliação com o usuário e a inspeção de usabilidade, a gente montou um segundo protótipo do nosso aplicativo. Na parte do chatbot, a gente procurou melhorar principalmente a homofilia e a clareza dele. Para melhorar a clareza, a gente identificou cada opção com um íconezinho em vez de números, como era no protótipo antigo. Para melhorar a homofilia, a gente colocou alguns aspectos visuais, como por exemplo, um balãozinho de chat para simular uma digitação de usuário real. E o usuário agora também seria permitido digitar diretamente a opção que ele quer, em vez de ter que falar pelo número da opção. Nessa rota do protótipo, depois de o usuário realizar a busca, o chatbot indicaria o produto que ele encontrou, que a gente acessaria clicando no ícone que ele envia, e ele manda a gente para a página do produto. Nessa página do produto a gente poderia colocar a quantidade que a gente gostaria de cada supermercado, customizar. A gente também teria a opção de ordenar essas possibilidades aqui de compra, tanto por preço, que é como está agora, quanto pela distância do supermercado. A gente também conseguiria acessar um painel de informações gerais de cada mercado, clicando nesse ícone daqui. E aqui ele daria informação para a gente sobre coisa importante, né? Para caso o usuário queira tanto retirar em mãos, fisicamente lá no mercado, quanto pedir por delivery. Clicando aqui também no ícone de distância, ele poderia acessar um mapa indicando a localização exata do supermercado. Depois de customizar as quantidades que ele quer, ele poderia acessar o carrinho e revisar o pedido para poder finalizar a compra depois. Aqui, cada seção, os produtos seriam separados para cada supermercado, com as informações mais relevantes também, para caso ele queira fazer o pedido pelo delivery ou retirar em mãos. E ele também poderia fazer uma limpeza rápida por mercado. Se ele quiser também, ele pode limpar o carrinho inteiro a partir de um botão aqui em cima. Quando o usuário quiser finalizar o pedido, ele é enviado para a tela final de compra. Bom, gente, obrigado pela atenção. Esse foi o nosso projeto de MC750. Espero que vocês tenham gostado.